Como tem sido o Natal em sua vida? O que é o espírito natalino? Como você tem se comportado em sua aventura terrena? Hoje eu trago para vocês a resenha de um clássico da literatura mundial, o livro Um Conto de Natal, ou Uma Canção de Natal, de Charles Dickens. Dickens escreve uma história de um protagonista chamado Ebenezer Scrooge. Scrooge era uma pessoa sovina, mesquinha, avarenta, que gostava muito de guardar dinheiro, amealhar dinheiro, juntar, mas não gastava com nada além do necessário. Ele tinha um escritório e apenas um funcionário chamado Bob Cratchit. Tinha também um sobrinho, o sobrinho Fred, ou Frederick Scrooge. Fred sempre o convidava para passar os festejos natalinos em sua casa, mas Scrooge odiava o Natal. Essa ideia de consumismo, essa ideia de se ajudar aos pobres, para ele todos deviam estar na cadeia. Ele não se conformava com isso e dizia que tudo isso era embuste. O Fred insiste, mas é expulso de da casa do seu tio, porque realmente não adianta dialogar com ele. Ele já está completamente avesso a esses festejos. O seu funcionário, Bob Cratchit, ele trabalha rigorosamente, mas lhe é negado acender a lareira com carvão. Cratchit se protege do frio que fazia naquela cidade naquela época do ano, simplesmente com a chama de uma vela acesa sobre a sua mesa. Tamanha era a pão-durice e sovinice de Scrooge. Scrooge também teve um sócio chamado Jacob Marley, que falecera 7 anos antes. Na véspera do Natal daquele ano, ou do ano que o Scrooge se encontra agora, ele é visitado pelo fantasma desse seu sócio. Marley aparece para ele atado a várias correntes pesadas e na ponta de cada uma delas há caixas ou baús, o que significa um apego à vida terrena. Marley diz para seu sócio: eu sou seu sócio Marley e estou aqui para alertá-lo. Eu tive uma vida tão mesquinha e tão avarenta quanto a que você vive agora, e estou agora passando um verdadeiro inferno, estou eternamente condenado a passar assim. Estou te alertando para que você mude muita coisa em sua vida, para não passar pelo que eu estou passando. E lhe asseguro que esta mesma noite você será visitado pelos espíritos dos natais, passados, presente e futuro. Logo então, Marley se despede e Scrooge aguarda para ver o que vai acontecer. Não demora muito, o primeiro espírito, o do Natal passado, ou dos natais passados, ele aparece e teletransporta Scrooge para um momento de sua infância, quando ele vê que ele era um menino que teria sido abandonado ou esquecido numa escola. Na verdade, a única pessoa de sua família que o amava era sua irmã. Depois ele é teletransportado pelo fantasma para o momento da sua juventude, em que ele está na empresa de seu patrão, comemorando o Natal. O seu patrão era gente boa, era uma pessoa realmente que gostava realmente desses festejos, e o Scrooge, ele até participava bem. Ele chegou a gostar realmente de natais no passado. Enquanto o Scrooge está com o fantasma e vê essa cena, ele se lembra: nossa, eu gostava de Natal, eu gostava dos festejos. Até porque nesse mesmo dia ele conhece uma jovem por quem se interessa e começa a namorar. Numa passagem ainda maior do tempo, Scrooge aparece rompendo seu noivado com essa jovem. Ela ficou triste, decepcionada, mas o Scrooge diz que ele é rico e ela é pobre, é um casamento que não daria certo. Ele dá preferência ao dinheiro e deixa de viver uma vida amorosa. Logo depois do Natal, o fantasma do Natal passado, ele se retira e vem
o fantasma do Natal presente, daquela mesma noite, 24 de dezembro, e ele mostra para o Scrooge como está sendo o Natal em várias casas. Passa também pela casa de seu sobrinho Frederico, o Fred. Ele lamenta o fato de seu tio não estar presente, a família dele não concorda com isso, mas o Fred gosta do tio. Depois, o Scrooge é levado para ver como está sendo o Natal na casa de seu funcionário Bob Cratchit. Cratchit, ele tem uma família até um pouco grande, ele tem 4 filhos e o mais novo sofre de paralisia infantil. E a família guarda ainda em segredo do jovem, mas o fantasma revela para o Scrooge que aquela criança irá morrer, por falta de recursos médicos, por falta de medicamentos. Mas mesmo assim, o clima natalino daquela casa, ele continua acontecendo. Bob Cratchit, ele levanta um brinde a seu patrão, Sr. Scrooge. A família reclama, não, mas aquele velho rabugento, como você é capaz de levantar um brinde? Não, ele não merece isso. Mas Cratchit diz, eu sou grato pelo emprego que eu tenho. Eu agradeço por estar trabalhando e por poder trazer alguma coisa para dentro de casa. Isso deixa o Scrooge meio entristecido, envergonhado diante do fantasma do presente. Esse fantasma logo em seguida também se despede, na verdade nem se despede, ele desaparece. Logo em seguida chega o fantasma do futuro, o mais terrível, o mais misterioso, que não mostra a sua face, ele apenas aponta uma direção. Ele primeiro transporta Scrooge para os aposentos de uma casa em que ele vê um corpo coberto por um lençol. Ele pergunta, quem é essa pessoa? Quem é? Nesse mesmo instante ele também começa a ver que muitas pessoas estão saqueando aquela casa, estão roubando, estão pilhando. Depois então ele é transportado para um cemitério em que ele vê um jazigo com o nome dele, Ebenezer Scrooge, que morreu sozinho, solitário. Ninguém foi ao seu enterro, as pessoas até comemoravam a sua morte. Então ele começa a ver o quanto será terrível o seu futuro. Pouco depois ele aparece, na verdade ele acorda na sua cama, já na manhã do dia seguinte, e ele tem uma espécie de epifania. Ele abre a janela de sua casa e vê um menino e pergunta, que dia é hoje? 25 de dezembro. E aí ele então se anima, então eu preciso agora fazer algumas coisas. Ele começa o seu processo de transformação. Ele ajuda o seu funcionário no tratamento do menino, o menino não vai mais morrer, ele financia todos os medicamentos, ele dá um aumento de salário para a creche, ele passa a tratar bem melhor agora as pessoas, ele se torna outra pessoa, porque ele teve essa oportunidade de verificar o quanto era necessário mudar alguma coisa dentro de si mesmo e abraçar as pessoas, abraçar o mundo, não mais se distanciar. Essa obra do Charles Dickens também inspirou um outro personagem, dessa vez agora do Dr. Seuss, o Grinch, na obra Como Grinch Roubou o Natal. Grinch, ele quando criança também era uma pessoa, ou melhor, uma criatura verde, que recebeu bullying na escola de um menino, que mais tarde se tornou prefeito da cidade de Quenlândia. Grinch, já crescido também, passou a odiar o Natal em função dessa alegria toda natalina que ele não conseguia entender. Certa noite, na véspera de Natal, ele resolveu então, de madrugada, ir de casa em casa e roubar todos os presentes. Colocou todos no alto de um penhasco e se sentiu vingado. Mas no dia seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que as pessoas estavam cantarolando, estavam felizes. Então ele conseguiu entender que o Natal não se resumia a presentes, e sim a alegria de estarmos juntos das pessoas que amamos ou com aquelas que nos fazem muito bem.
Estas duas obras nos trazem grandes reflexões. Nós conseguimos extrair delas situações em que nós vemos apegos, indiferenças, rejeição, solidão. E é também uma oportunidade de olharmos para trás no tempo para ver em que momento de nossa vida nós deixamos a dor nos penetrar e fazer com que nós mudássemos o nosso modo de ver a vida hoje em dia. Muitas vezes nós não conseguimos sentir tanta alegria, tanto prazer por conta de algo que nos aconteceu. Talvez uma rejeição, talvez uma discriminação, um preconceito, uma frustração, uma decepção amorosa, e nós travamos no tempo e nós nos prendemos em correntes pesadas do passado e não nos libertamos. E talvez tenhamos uma vida um pouco solitária com difícil relacionamento humano. Essas obras, ou esse tema, ou essa temática de solidão, ou desses problemas porque todos nós, ou alguns de nós, passam, nos leva também a uma outra história, ou melhor, a uma metáfora. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, ele criou a metáfora do dilema do porco-espinho. O que é essa metáfora? Schopenhauer, ele conta que na sua juventude, ele pôde presenciar uma cena em que, no inverno rigoroso, com muita neve, os porcos-espinhos sentiam muito frio e buscavam uma forma de se aquecer. Então eles começaram a se aproximar, eles começaram a buscar o calor do outro. E à medida em que eles se encostavam, eles se afastavam imediatamente porque o espinho do outro o machucava, provocava dor. Então eles fugiam, se afastavam, mas começavam também a sentir frio. E para não morrerem de frio, eles tentavam voltar a se encontrar. E ficavam nessa de dor e frio, dor e frio. Esse era o dilema. Então eles chegaram à conclusão de que eles deviam estar próximos porque não conseguiam ficar sem o calor, mas podiam guardar sim uma certa distância um do outro, e assim o espinho do outro ou a diferença do outro não mais os machucavam. Na obra do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, há um pensamento em que nós vemos escrito: as pessoas se tornam solitárias porque aprenderam a construir muros ao invés de pontes. Quantas e quantas vezes na vida, algumas pessoas se afastaram de outras simplesmente porque acharam ou chegaram à conclusão de que o outro era muito inconveniente, o outro incomodava, o outro era muito diferente da forma como ele ou nós pensamos ou agimos. O comportamento do outro às vezes nos incomoda, mas nós não conseguimos ficar realmente sem a presença do contato humano. Nós somos seres altamente sociais e precisamos interagir a todo momento. Nas reuniões familiares ou ceias natalinas, às vezes nós vemos alguns desencontros, algumas situações em que nós prometeríamos para nós mesmos que jamais voltaríamos a reunir, porque aquele membro da família é assim, assado, ele tem um comportamento inadequado, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas esse contato é muito importante. Nós precisamos, sim, da ajuda um do outro. Nós precisamos do calor do outro. O frio nos faz mal. O contato pode causar alguma dor, mas se aprendermos a guardar um certo distanciamento, teremos um equilíbrio entre esse frio e calor. Nós vemos que no Natal as pessoas celebram muito esse espírito natalino. E o que é esse espírito natalino? Não é, com certeza, uma entidade sobrenatural que se incorpora nas pessoas, de modo algum. Mas todo um ambiente ao nosso redor, o ambiente externo, nos causa algum tipo de estímulo
que provoca uma motivação em nosso cérebro. O nosso cérebro, ele libera hormônios, como a dopamina, que é responsável pela motivação que nos conduz a uma sensação de prazer, a uma satisfação. A dopamina, no caso, ela aciona um sistema de recompensa em nosso cérebro. E é por isso que nós nos sentimos motivados. É a mesma coisa quando nós estamos no sofá de nossa casa e desejamos comprar uma pizza por telefone. No momento em que nós telefonamos para a pizzaria, escolhemos o sabor, estamos motivados. A dopamina está sendo liberada nesse momento e nós temos a expectativa do prazer. Quando ela chegar, já não é mais a motivação em si. E não sabemos se realmente a pizza será agradável ou não, mas a motivação já aconteceu no momento em que eu liguei. Então, quando nós estamos influenciados por alguns estímulos, podemos nos motivar a fazer muitas coisas. Veja bem, na época do Natal, o que nós vemos que acontece muito? As ruas se tornam coloridas pelos mais variados e criativos enfeites e decorações natalinos. Músicas natalinas saem de várias lojas e tocam em nossos ouvidos, passando a nos fazer companhia. Artigos e filmes do gênero se multiplicam enquanto se inicia toda uma temporada de compras. Enfim, parece que tudo conspira para que nós fiquemos atentos a essa data tão especial. Mas essa motivação, como diz o pensador Lourenço Neto, não é sinônimo de transformação, mas é um passo em sua direção. Só a motivação em si realmente não faz com que nós tenhamos a oportunidade de ter a vivência de um espírito natalino todos os dias. Nós precisamos realmente mudar, transformar algo em nossa vida, aprender a se relacionar melhor, aprender a olhar o outro de uma maneira diferente e importante. O calor do outro nos faz bem, nós precisamos do outro. Tem um pensamento da psicologia da Gestalt que diz que o todo é maior que a soma de suas partes. E é verdade, nós podemos realmente aproveitar esse pensamento utilizando um exemplo. Quando nós temos as peças de um quebra-cabeças isoladamente consideradas, nós dizemos que elas são muito diferentes umas das outras e assim nós podemos achar que elas são imperfeitas. Mas se nós juntarmos uma peça com a outra, nós já formamos alguma coisa. E assim vamos juntando todas as demais peças e no final das contas nós formamos o todo perfeito. A imagem maravilhosa de todas as peças reunidas. Ou seja, nós somos todos seres humanos e cada um tem uma forma diferente de pensar e de agir. Os comportamentos são variados. Somos sim diferentes uns dos outros. Mas quando aprendemos a buscar o calor do outro, nós aprendemos a ver através das aparências, nós aprendemos a nos conectar, nós aprendemos a entender que nós nos desenvolvemos melhor como humanos no contato, na presença. As redes sociais criaram para as pessoas talvez uma ideia de que essa questão de solidão não existe mais, porque basta ligar o aparelho e entrar em contato com qualquer um de seus amigos. E assim estaremos nos sentindo bem. Mas isso apenas ameniza a situação. As redes sociais não resolvem o problema. A questão do frio continua. A questão do distanciamento dói. E nós precisamos do contato presencial. Isso realmente faz muita diferença. Na passagem bíblica, Jesus sempre nos ensinou sobre a questão do nascimento. É muito importante nascer. Certa ocasião ele disse para Nicodemos: não te impressiones de que eu te diga, necessário vos é nascer de novo. Como nascer de novo? Ele explica que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito.
Ele nos dá um entendimento de que não podemos colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, em vasos velhos, porque o vinho novo romperá os odres velhos e se desperdiçará. Assim, nós não podemos assumir um novo estado de consciência, um novo padrão mental, enquanto não nos desapegarmos do passado. Nós jamais conheceremos o amor enquanto não soubermos o que é o perdão. É muito bom nós vivenciarmos realmente o Natal, mas precisamos aprender a nos desapegar dos velhos fantasmas do passado vestidos com suas roupas ou fantasias de medos, inseguranças, intolerâncias, ciúmes, raivas, mágoas, lamentações e sentimentos de rejeição, solidão e perda. Precisamos seguir adiante, precisamos superar isso, precisamos do contato do outro. Assim nós poderemos viver um Natal todos os dias. O espírito natalino, ele é ativado cada vez mais quando nós olhamos para a frente, quando nós não temos mais as amarras do passado, quando nós nos libertamos dos apegos dos fantasmas, quando não mais visitamos os cemitérios, como diz, por exemplo, Jesus, não violem as sepulturas, deixem que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, o que é do passado é do passado. Nós só devemos trazer de lá as coisas boas, ou então para resolver alguns assuntos pendentes, como uma dor que não foi bem resolvida e que nos atrapalha no modo de vivermos hoje. Mas precisamos nos desenvolver sim como seres humanos, buscar motivação constantemente. Essa dopamina precisa realmente estar em atividade. Esse espírito natalino tem que ser todos os dias. Como nós já dissemos, Natal não se resume a ceias e presentes. É a alegria de estarmos juntos, é a alegria de nós podermos conhecer melhor o outro. É muito importante nós entendermos claramente isso. Uma outra passagem do Pequeno Príncipe é os ensinamentos que a raposa passa para o menino. Ela diz que nós nos tornamos responsáveis por aquilo tudo que nós cativamos. Ou seja, num primeiro contato com outras pessoas, nós ainda não fomos cativados, nem cativamos. Não podemos realmente nos aproximar tanto logo de cara. Temos que dar tempo ao tempo e chegando aos poucos, mais uma vez cativados, precisamos aprender a conservar, porque nos tornamos responsáveis por isso. E a raposa também diz que o essencial é invisível aos olhos. Precisamos aprender a olhar através das aparências. Às vezes nós julgamos as pessoas pelo que nós vemos ou os comportamentos que elas têm e imediatamente nós não queremos nos aproximar, porque achamos que essa pessoa só vai realmente nos trazer grandes males. Pode até ser que alguma pessoa realmente traga algum tipo de situação negativa, mas ainda assim é um aprendizado. Ainda assim, nós estamos entendendo como seguir adiante. É um redirecionamento em nossa vida. Seguimos para frente, nos desenvolvemos assim. Mas lembrem-se de que sempre precisamos nos relacionar melhor, primeiro com nós mesmos, buscando motivações, buscando essa forma de nos sentir bem vividos. Há pessoas que já deixaram esse mundo com um amargo sabor de uma vida mal vivida, derrotados pela raiva consumida ou pelas culpas que plantaram e regaram durante toda a sua aventura terrena. Não sejamos assim. Sejamos realmente pessoas diferentes. Aprendamos a nos transformar. Vejamos, as lagartas ou larvas, elas rastejam pelo chão, elas comem as gramas, elas têm realmente uma vida mais limitada. Mas se elas entram no casulo, se elas se voltam para dentro de si mesmas, elas dão oportunidade para ocorrerem grandes transformações em sua vida. O tempo limitado acaba. As asas da nova borboleta oferecem a ela uma sensação de liberdade, novos horizontes, como nunca antes visto. É necessário, portanto, fazer morrer
o padrão de pensamento antigo para despertar uma nova criatura. É assim que nós seguimos rumo a um futuro melhor. É assim que nós podemos aprender a nos conhecer e ajudar a humanidade a crescer. Resumindo, o Natal, antes mesmo de festejá-lo, nós precisamos internalizá-lo, senti-lo e vivenciá-lo num claro entendimento de que estamos no mundo, mas não somos daqui. Tenham todos um ótimo Natal, todos os dias.